Sustentabilidade e ESG é fundamental no mundo de hoje. Mas há 25 anos, quando pouco se discutia sobre isso aqui no Brasil, nascia o Alphaville Lagoa dos Ingleses. À frente desse projeto estava Augusto Martins, economista que enxergou além, transformar uma área de reflorestamento em um empreendimento planejado, com saneamento completo, esgoto 100% tratado e uma gestão comunitária inovadora. Seu olhar pioneiro fez de Alphaville um modelo de urbanismo responsável que une qualidade de vida, governança e respeito ao meio ambiente. Comigo, com muita honra, o idealizador do Alphaville Lagoa dos Ingleses, Augusto Martins. Bem-vindo! Obrigado, Kátia. O prazer é todo meu. Você achou que essa abertura, assim, foi à altura? Foi ótimo, principalmente que você não botou Augusto. Né? Eu agradeço, viu, por ter aceito o nosso convite, compartilhar um pouco dessa história que está completando 25 anos agora, mas começou um pouquinho antes, né? Começou em 96. Antes da gente entrar na história, né, do Alphaville em si, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é Augusto Martins? Né, para as pessoas entenderem, né, como é que foi concebido esse projeto tão incrível. Fala para a gente quem é você. Desde o nascimento? Você que sabe. Bom, eu sou carioca de Petrópolis. Eu nasci em Petrópolis, porque naquela época a gente... Tem muitos anos isso. A gente nascia com o médico da família. E o médico da família era em Petrópolis. Então, e a gente tinha casa em Petrópolis. Meus dois avós tinham casa em Petrópolis. A gente subia sempre. Mas passei minha infância, minha vida toda no Rio. Estudei no Santo Inácio. Depois fiz o high school, que é o terceiro científico, né, nos Estados Unidos. Comecei a fazer engenharia e economia, e aí queria casar. Tudo ao mesmo tempo. Aí tive que optar. Eu sempre gostei de matemática, matemática foi uma coisa que sempre fez parte de mim, mas eu tive que optar por uma das duas profissões, escolhi economia, porque economia tinha esse lado de matemática, mas ao mesmo tempo tinha um lado de interação com pessoas, como funcionam os modelos econômicos. Que o impacto disso, né, na vida das pessoas. Eu sempre quis ser empresário. Entendeu? Então, assim, eu não sabia, quando você é muito jovem, você não... o que você vai fazer? Todo mundo quer ser alguma coisa, quer ser, sei lá, astronauta, ou coisa, mas eu também tive a fase de querer ser astronauta, mas eu queria ser empresário, queria construir coisas, criar coisas, e achei que, sem saber exatamente o que eu ia fazer, a economia tinha mais a ver com... ia me dar mais ferramentas para o futuro. Então, eu me formei, trabalhava no antigo banco Chase, que era um banco que depois virou o JP Morgan Chase, ele foi comprado nos Estados Unidos. Depois do banco Chase, eu trabalhei no antigo Unibanco, antes da fusão, né? Lógico, com o Itaú. Então, vendo lá das empresas, vendo a parte de crédito. Eu fiz um curso dentro do Chase muito bom, que eles treinavam futuros officers, futuros executivos, que era um mestrado mesmo, né? Era um curso maravilhoso, tanto do Chase quanto do Citi, eles brigavam na época. E depois eu terminei, vamos dizer, minha carreira de banco no Banco de Montreal. Aí trabalhei no Banco Canadense. E no Banco de Montreal eu fui convidado para ser diretor, muito jovem ainda, de uma empresa de equipamentos de petróleo. Aí eu vi o outro lado da mesa. Né? Por enquanto, eu sempre trabalhei do lado de crédito e tesouraria, fusão, aquisição, mas do outro lado é a parte de produção. Entendi. Como é que uma empresa ganha dinheiro, o que ela tem que fazer para sobreviver, questões trabalhistas, os desafios que questões não fiscais, são poucos, né? Não. E foi super, super interessante, mas eu sempre tive esse viés, essa pulguinha de querer ser empresário. Entendi. E dentro da CBV tinha uma pequena empresa, que era uma empresa muito incipiente, de redes locais. Não existia rede local, rede de computadores. Sei. E eu era presidente dessa empresa porque não tinha outra pessoa para ser. Mas eu me interessei, achei que era uma coisa legal. E os donos da CBV
chegaram um momento que disseram, não, vamos desistir desse investimento, que não vai a lugar nenhum, vamos focar no nosso negócio. Eu falei, não, então eu compro, mas compro sem botar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Olha só. Aí eu fiquei com o dono e aí eu fui bater na mesa de um cara que eu tinha conhecido no Unibanco, e ele tinha sido presidente do Banco Central, presidente do BNDES, um super executivo chamado Francisco Gros. Francisco Gros era um cara... E o Francisco Gros era entre a geração do meu pai e a minha, então tinha uma diferença, mas não tanta de mim, mas era um cara super bem-sucedido, e eu me lembro que ele tinha um banco, e eu bati na porta e levei um documento gigantesco de um plano de negócio que eu tinha feito para a empresa. Olha só. Aí ele olhou aquele plano de negócio, tomou um susto, parou assim e falou, o que é isso? Eu falei, é o plano de negócio que eu quero te apresentar para ver se você quer ser meu sócio nessa empresa, que eu estou saindo da minha empresa e vou... Aí ele virou e disse, eu não quero nem ver. Quem que vai tocar a empresa? Eu falei, eu. E expliquei mais ou menos. Ele falou, então tá bom. Você vai tocar a empresa, eu acredito, eu vou entrar com você, mas eu não vou olhar esse seu plano de negócio, que o único número que não vai dar é esse que você botou aí. Olha só. Então, aquilo para mim foi um momento assim, de realização, como é que funciona o mundo corporativo real, né? Quer dizer, você pode fazer as indefinições da vida, e a experiência que ele tinha mostraram isso. Quer dizer, o plano de negócio é mais ou menos com uma direção, mas ele não é um mapeamento perfeito do que vai acontecer na tua vida. Entendi, mas tem empresas ou empresários ou empreendedores que sequer sabem fazer um plano de negócio. Nessa parte, a parte formal da minha educação financeira, vamos dizer assim, do Chase e dos outros bancos, me ajudou muito. Esse episódio me mostrou que aquilo abria uma avenida, mas ele não dava o passo a passo, não te manietava no que você tinha que fazer. Entendi. Entendeu? E aí fomos em frente, depois aí a vida, para também não ficar muito longa, eu acabei virando presidente da Reebok do Brasil, vendi essa empresa junto com ele. Ele também saiu do banco para ser de novo presidente do Banco Central. Entendi. E aí já desfilou também por vários segmentos, né, da economia. Aí depois da Reebok eu fui ser executivo na KM, no Grupo KM, que era a holding dona da MBR. E lá no Grupo KM eu tinha 3 funções. Eu era novos negócios, área imobiliária e relações com o governo, que era muito pouco que a gente fazia. Porque, como uma empresa muito antiga, a MBR tinha muita área. E o grupo queria ver como a gente dava uma solução para aquela área, que acaba pesando muito no balanço, ficando muito caro. Entendi. Imposto, tem que cuidar daquilo, tem né? que cuidar. E aí eu... Foi aí que você veio parar aqui em Minas, né, aqui. Em Belo Horizonte. Eu já vinha muito por causa da MBR, Sei. Mas quando eu vim com esse desafio de mapear, aí não foi só aqui. Pra você ter uma ideia, o grupo tinha 9 ilhas em Angra. Tem 400 e tantos milhões de metros quadrados aqui, na grande Belo Horizonte, e até o Caraça. Nossa. Tinha no Pará o Muita Grupo coisa. Jari, tinha no Amapá, Icome. Então, assim, eu mapeei tudo, mas eu cheguei, não, aqui é o lugar, aqui que a gente vai começar. Foi aí que tudo começou. Gostou de Minas, né? Gostei de Minas. Acostumou e gostei com o nosso pão de queijo, nosso uai, que foi inclusive criado, né, em Nova Lima. Parece uma coisa meio piaga de falar, mas Minas, não sei se não é da sua época, também não é da minha, mas tem um filme muito antigo que chama O Vento Levou. E tem uma passagem... Mas eu conheço demais e amo. É super conhecido. E tem uma passagem quando a heroína lá do filme tá tudo errado, perde filho, enfim, tragédia uma atrás da outra. Vivian Lee, a atriz. Vivian Lee. Ela para e diz assim, agora eu vou voltar para Tara para me recuperar. Minas é um pouco assim, quando você tem muitos problemas, você volta aqui e aí você respira de novo e aí você vai para novos desafios. Se recupera e vai. Eu sinto um pouco isso. Que legal, que legal. Bom, vamos entrar então em Alphaville, né, gente? Nosso programa aqui, o tema é ESG, e a nossa abertura falou disso, né, que é um conceito, né, Augusto, muito está na moda agora, muito se fala, as empresas estão começando a entender, né, sobre a importância da combinação aí do sentido dessas 3 letrinhas, mas a Alphaville já nasceu, né, a Alphaville Lagoa dos Ingleses já nasceu dentro desse conceito. Então, eu queria que você falasse para a gente, assim, por que você criou um empreendimento, né, já com esses conceitos de ESG? O que acontece é o seguinte,
Eu criei um modelo de negócios que juntou os elementos que eu achava que eram elementos fundamentais para perpetuar o negócio, para que cada etapa contribuísse positivamente para a etapa anterior e valorizar para a etapa posterior. A isso, hoje, deu-se o nome ESG. Uhum. O ESG nada mais é do que você fazer a coisa bem feita e ter respeito ao meio ambiente. Porque se você não tem respeito ao meio ambiente, o meio ambiente volta contra você. É verdade, como já vem acontecendo. Então, por exemplo, seria um mau negócio, um mau business e uma bobagem muito grande fazer um projeto que, por exemplo, poluísse a lagoa. Uhum. Que, por exemplo, não respeitasse o meio ambiente. Porque você poderia até olhar, talvez, com menos investimento, um pouco menos investimento, um lucro fácil, mas você está comprometendo o crescimento e a cidade que a gente queria construir. Então, assim, eu poderia dizer para você, não, eu criei isso com esses conceitos muito altruístas, mas não é. O ESG, se as pessoas incorporam esses conceitos, a pessoa aplica, porque aquilo vai ser bom para o business dela, para o negócio dela, porque é bom para a sociedade, porque é bom para a imagem, porque ele gera um efeito multiplicador positivo e não um efeito deletério, ruim, para prejudicar o seu negócio. Entendi, entendeu? Muito bom. E quando você olhou ali para aquela área toda, como é que foi a sua primeira impressão? Você chegou lá e pá, como é que foi? Ali foi uma coisa curiosa, assim, eu olhei, eu falei assim, bom, ele junta os elementos fundamentais, por quê? Primeiro, o reflorestamento de eucalipto. Então, você não tinha tanto problema ambiental, né? Você não está falando de tirar de árvore nativa. Árvore, sim. Você está falando de fazer uma intervenção com árvores que a legislação permite que você tire e substituir por outras. Você tinha a questão da lagoa, com uma água bastante limpa, né? Você tinha a questão das contribuições, porque às vezes você está, por exemplo, o exemplo mais óbvio é Pampulha, né? Sim. Que você tem contribuição de esgoto e tudo. A Lagoa dos Ingleses é um grande pulmão que foi feito pelos ingleses na época da St. John, 1836, que a contribuição é de água de chuva. Então, você consegue ter esse controle. Se eu tivesse, por exemplo, áreas degradadas contribuindo com água poluída para a lagoa, a longo prazo nós teríamos um problema, mas não tinha. Então, ela guardava todas essas características únicas. E aí me perguntavam muito o seguinte, mas é muito longe, mas não vai dar certo, mas o mineiro não está acostumado. E aí eu pensava o seguinte, não é isso. Quando você não conhece alguma coisa, não adianta você fazer uma pesquisa para saber se você quer ou não quer, porque você não conhece aquela coisa. Sim. A resposta vai ser não. Mas quando você apresenta e a pessoa vê, opa, é isso, eu quero. Então, eu tinha essa convicção, mas, obviamente, eu precisava convencer o resto do time, né? Sim. E chegou a um ponto que foi favorável, não houve nenhum estresse, mas o grupo KM, ele chegou um momento que ele quis sair do negócio, porque ele queria focar em mineração. Isso é muito comum em empresas muito grandes. Quando eles começam a diversificar, mas o negócio principal deles tem algum probleminha, todo mundo abandona o que está se fazendo e volta para o core business, como se fala. E aí eu fiz uma oferta, a exemplo do que eu tinha feito lá com a empresa de computação, e chamei Alphaville para ser meu sócio minoritário. Eles, no primeiro momento, não quiseram a marca, porque eu precisava de uma marca, né? E depois eles toparam, mas já acreditaram. Acho que eu tinha boa lábia. Eu não tenho dúvida. Aí eles toparam, vieram com a gente, comigo, no caso, e aí mas voltavam essas questões. Mas é longe, mas o mineiro, mas o não sei o quê, está acostumado a almoçar em casa. Eu falei, não. Mas o que a gente vai fazer aqui, quando a gente apresentar, mas a gente faz pesquisa e dá negativa, claro, porque as pessoas não conhecem. Então, vamos fazer. E aí fizemos. E aí deu certo. E quais foram os desafios ali, né? Houveram algumas resistências, mas na prática, assim, o que você tentou fazer de diferente, de fato, para conquistar esse público tão exigente que são os mineiros? Todo mundo fala que aqui é mercado teste, né? Que o que dá certo aqui dá certo em qualquer lugar. E então,
O que na prática foi feito para convencer as pessoas? Você tem fatores, como se diz, são principais e fatores secundários e terciários, né? Então, por exemplo, toda a legislação não foi o que motivou o mineiro no primeiro momento para comprar. Uhum. É o que garante o crescimento com qualidade ao longo das décadas. Toda essa estrutura jurídica que a gente bolou, que permite que aquele... Não é um bairro planejado, aquilo é uma cidade que vai virar... Hoje já é uma cidade e vai ser cada vez maior e a qualidade vai se manter. Uhum. Mas, num primeiro momento, foi a questão da urbanização, da forma como a gente trouxe para o meu público-alvo uma oportunidade dele, esse meu público, dar para o seu filho o tipo de infância que ele teve, mas ele não conseguia dar para o filho dele. Então, isso foi o grande diferencial. Que é o sonho, né? É o sonho. Essa pessoa que cresceu jogando bola na rua, andando de bicicleta, sem estresse, sem perigo, e não podia dar isso para o filho dele, que hoje ele mora num apartamento, cercado por grades e tudo mais. Então, o que a gente procurou incutir no marketing, na forma de... E é verdade, não é um marketing mentiroso, é um marketing verdadeiro. Era essa oportunidade dessa enorme massa de pessoas poder dar para os seus filhos e para os seus amigos a oportunidade de ter uma qualidade de vida que eles tiveram quando eles eram da idade dos filhos. Então, esse foi se eu pudesse, assim, claro, eu posso falar 10 coisas, mas o principal foi esse. Entendi. Você tocou no coração das pessoas, né? Porque na hora que você mexe com família, com esses conceitos tão individuais, aí acabou, né? E ao mesmo tempo a gente juntou elementos que permitissem que no tempo aquilo não fosse uma casa de fim de semana. Passasse a ser, porque esse sempre foi o nosso objetivo, a primeira moradia. Né? Até, eventualmente, ele vendeu o apartamento dele aqui em Belo Horizonte e se mudar, que foi o que aconteceu, mas aconteceu de forma muito acelerada com um evento que ninguém controlava e ninguém sabia o que ia acontecer, que foi a pandemia. Entendi. O Alphaville veio crescendo muito grande, valorização muito grande, mas quando houve a pandemia, aquilo despertou para esse público enorme que tinha comprado e outras pessoas que queriam comprar, mas não estavam relutantes de fazer a casa, falaram, caramba, agora o mundo acabou, vai ser tudo home office e eu preciso de uma estrutura que eu possa ficar. Cresceu mais ou menos quantos por cento só na pandemia? Algo em torno de... Assim, aí a gente fala muito em valor, porque a gente vendeu tudo, depois houve novos lançamentos, né, de empresas que compraram da gente, mas em termos de valor, eu diria que multiplicou por 3. Olha só, depois muito da legal. Pandemia. Muito legal. Mas antes da gente falar dessa história aí da pandemia de 20 anos depois que tinha, né? Sim. Eu queria que você falasse do processo mesmo ali da venda dos lotes. Foi um sucesso de vendas, né? E quais são os números dessas vendas? Assim, fala também daquela maquete enorme, né? Tem as fotografias que mostram, né? Aquilo ali tudo é um olhar de uma pessoa que olha muito à frente do seu tempo, né? Como é que foi isso? Não há dúvida de que quando você vende um conceito, o conceito estava na minha cabeça, né? E na cabeça dos arquitetos que nós contratamos lá fora, nos Estados Unidos, que já tinham feito algumas coisas semelhantes, mas a gente gastou muito tempo passando o conceito. Em arquitetura chama-se programa. Você vai fazer uma casa, é o programa. Então, eu gastei muito tempo com eles dizendo o que eu queria, como é que eu via. E, obviamente, que veio do lado deles uma coisa muito americana, que eu falei também, não é isso, não. Porque aqui não é Estados Unidos, aqui é Brasil e é Minas. Então, esse trabalho de chegar ao produto perfeito, vamos dizer assim, foi um trabalho que levou muito tempo, um trabalho de prancheta, de desenho, de conversa, não é um trabalho de você sair fazendo obra. Transformar o que está aqui em projeto de fato. Em projeto. Né? E a obra em si, eu só faço obra depois que toda a parte de conceitual e orçamentária está bem definida e bem sedimentada em todos os parceiros. Até a parte viária, as plantas, que tipo de árvore, o muro, a cor do muro. Vai ter muro ou não vai ter muro? Teve uma discussão enorme se ter muro. Não pode ter muro. Falei, claro que tem que ter muro, porque, afinal de contas, o americano não queria que tivesse muro, mas aqui precisa ter muro. Infelizmente, são realidades diferentes. Nós temos um problema de segurança no Brasil, né? Então, depois que isso foi incutido e todo mundo estava no mesmo comprimento de onda em termos do que vai ser feito, aí nós passamos, então, eu falei, bom, agora isso está na minha cabeça, está na cabeça do time.
Só que eu preciso passar isso para a cabeça do meu público, porque que não vai adianta. comprar. Eu não consigo, por telepatia, né, uma ideia, então eu precisava mostrar isso. E aí o que nós fizemos foi, eu falei, caramba, tem que ter alguém que faça uma maquete que exemplifique isso tudo que a gente está aqui na prancheta, no papel, desenhando. E aí eu descobri que tinha um maqueteiro, sei lá como é que se fala, um homem de maquete. O cara que faz a maquete. O cara que faz a maquete, em Ouro Preto. E é um artista espetacular. Ele tem na casa dele uma maquete de Ouro Preto inteiro. Não sei se é numa razão assim de 1 para 10. 1 para 10 significa assim, para 10 metros ele faz 1, ou 1 para 100. Sei. Mas é assim, a cidade inteira, com todos os detalhes, com todos os sinos, com todo o rococó do barroco, com tudo. Ele tem, eu falei, é esse. E aí eu passei para ele a ideia e tudo, ele queria fazer uma maquete daquele tamanho. Eu falei, não dá, tem que ser uma maquete que caiba no salão principal do Minas 2, porque eu já tinha conversado com o Sérgio Bruno, que era o presidente do... Depois foi secretário de esportes aqui do estado. Sim. Falei, Sérgio, a gente vai fazer aí. Eu falei, havia uma dúvida muito grande, vamos fazer lá ou vamos fazer aqui na cidade? Sim. Eu falei, não, vamos fazer na cidade. É um pouco agressivo fazer lá, porque deslocar... Só depois nós conseguimos a iluminação daquele trecho da estrada, até então era escuro. Quer dizer que nem isso ainda tinha. Não tinha nada. Então, eu falei, não, vamos fazer, mas tem que caber. Só que aquele salão do Minas é gigante. E aí o homem da maquete ficou super feliz. Né? Nadou de braçada ali. Nadou de braçada. Aí a gente fez uma maquete espetacular. E a primeira etapa, você tinha 5 loteamentos, 5 residenciais. Tinha uma área comercial, uma área empresarial, uma área de colégio, as townhouses. Você tinha tudo que está lá na primeira fase. E aí houve uma grande discussão do nosso time, porque eles queriam lançar só o primeiro residencial. E eu falei... Você já viu o projeto todo na sua cabeça ali, mas eles queriam lançar o primeiro. Mas aí você também tinha um outro problema, que é um problema técnico de quem trabalha no setor, é o seguinte: como é que você vai lançar só uma maquete, só um residencial numa maquete que mostra tudo? As pessoas vão dizer, não quero, vou esperar para o próximo. Ver o que vai dar primeiro. Vou ver o que vai dar. Ou quero comprar o quinto, mas o quinto não foi vendido ainda, só foi vendido o primeiro. Entendi. Então, enquanto estava se debatendo isso, eu falei, tá bom, vamos preparar tudo, mas a gente toma a decisão na hora, que também havia uma hipótese de cobrir, por exemplo. E aí fingir que a maquete era só a primeira etapa, um residencial. Entendi. E aí não existe as outras. Até a maquete estava pronta, mas você ainda tinha o desafio de convencer as pessoas. Não o desafio de convencer, talvez me convencer, porque assim, não havia... É um passo muito ousado, né? Porque no final das contas a decisão era minha. Entendi. Todo mundo contribuiu muito, acaba que você personifica, vamos dizer, o sucesso do empreendimento vira numa pessoa, mas o sucesso não é de uma pessoa, o sucesso é de um coletivo, de todo mundo contribuindo. Mas a última palavra alguém tem que dar. E aí nós tivemos um time maravilhoso, o Cláudio Neves nos ajudou muito também, porque ele é mineiro aqui e era diretor da Gafisa, depois montou a empresa dele, trabalhava com a gente. E o Rubem Vasconcelos, ele veio para cá, hoje virou um nome nacional, mas ele veio de Niterói para Belo Horizonte. Outro que acreditou muito no nosso projeto foi o Zenóbio, que era presidente lá do Estado de Minas, que foi um entusiasta de primeiro momento. E aí eu cheguei e disse assim, bom, vamos lá, vamos tocar o barco, vamos ver o que vai dar. Aí nós preparamos todos os residenciais, pensamos como é que a gente ia cobrir a maquete para lançar o primeiro, que era mais conservador fazer isso. Sim. E na véspera, eu tive uma reunião com o Rubem Vasconcelos. Eu falei, Rubem, eu quero lançar os 5, mas eu também não posso ser responsável. A gente está fazendo um projeto único no Brasil, nunca foi feito. Eu tenho convicção que vai dar certo, mas a prudência manda fazer o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, assim. E ele já estava em campo, pegando pessoas interessadas. Entendi. Porque pela lei você não podia
pegar um cheque e depositar. Sei. Porque não havia lançamento ainda, mas você podia pegar e guardar, que demonstrava interesse. Entendi. Aí, me lembro que no escritório dele, nós dois conversando, ele falou, você está na dúvida? Então, deixa eu te falar, eu tenho 1.800 cheques. E nós tínhamos 1.548 lotes para vender. Aí eu falei, então nós vamos lançar tudo. Que é isso? Mas, mesmo assim, podia muita gente desistir. Mas aí, então, precisava do momento, da pressão, da panela de pressão, como se fala no mercado imobiliário. E aí, nós marcamos para as 2h para começar. Ao meio-dia, tinha uma fila que dava a volta no Minas 2. A fila foi até 8h, a fila levou para comprar horas o lote. Para comprar, eu peguei aqueles papeizinhos e marcava assim, seu nome, Kátia, A41. Você estava lá tirando pedido, né? E eu e o Renato Albuquerque, todo mundo assinando, dava minha assinatura, ele mostrava. E aí foi uma coisa, nós vendemos todos os lotes em 20 horas. Que isso, isso é um recorde, né? Foi um recorde mundial até hoje, ninguém nunca fez isso. Até hoje, 25 anos depois, ninguém nunca vendeu isso. 48 lotes em 20 horas. Em 20 horas. Que incrível, né? E aí você tem todo tipo de crítica, né? Os caras dizem assim, mas você devia ter cobrado mais caro. Já que teve essa demanda toda. Eu falei, não se eu tivesse cobrado um pouquinho mais caro, eu podia não ter vendido nada. Foi tudo certo. Não é porque eu fiz certo, é porque todo mundo, a engrenagem o nosso time funcionou. Era espetacular e deu tudo certo. O preço estava certo, o produto estava certo, o momento estava certo. A forma como a gente passou esse conceito que, como eu disse, não era captado por pesquisa, porque ninguém nunca viu. Sim. Aí, quando você vê, você diz, opa, é isso que você está falando? Eu quero. Não posso ficar fora. Legal. Muito bom. Muita estratégia de marketing aí também, que está na sua formação também, né, Augusto? Nem tanto. Descobri que deu é vocação natural? Não sei, não tive aula de marketing, não. Muito bom. Olha só, e aí, para estruturar aquilo ali, também vieram a boa escolha dos âncoras, né? Dos parceiros. Sim, Fala pra isso gente. já veio antes, né? Veio antes do lançamento? Antes do lançamento, com certeza, porque a gente precisava de nomes fortes. A gente tinha uma marca boa, que era a Alphaville. A gente tinha um homolocar maravilhoso. A gente tinha um projeto que, na minha concepção, era um projeto super vencedor, mas precisava da validação. O mineiro tem isso, né? Precisa da validação. É verdade. E aí a gente queria uma validação que tivesse uma permeabilidade muito grande, muita gente, era o Minas, o candidato natural, e uma outra que tivesse não tanta presença, assim, mas tivesse um alto nível na parte educacional e tudo que foi a Fundação Dom Cabral. Né? Então, de novo, o Sérgio Bruni e o time todo da diretoria do Minas foram entusiastas de primeira hora. O Emerson de Almeida, presidente da fundação, também foi super parceiro e acreditaram também, porque também do lado deles, eles tinham que tomar essa decisão, né? Porque a fundação funcionava num campus micro aqui em Belo Horizonte. Não é que eles iam abandonar, mas fazer um investimento, captar recursos para fazer esse campus que ficou belíssimo lá. Sim. Foi um desafio para eles. Atraindo eventos incríveis, né? O Minas também, lançando novas cotas, angariar recursos para fazer uma coisa do porte que precisava. Então, isso tudo foi pré-acordado, combinado, negociado para o lançamento. No lançamento, a gente já tinha isso tudo pronto. Que legal. E tem mais âncora? Tiveram escolas também? Porque onde tem família tem que ter escola, né? Colégio Pitágoras, num primeiro momento. Hoje tem outros colégios lá. Depois o Marista. Né? E aí a parte comercial também. Aí também... Um pouco depois, a Bion veio. A Bion levou um tempinho, porque a Bion ela precisava de financiamento governamental e aí, enfim, as dificuldades, mas hoje ela está pujante, está crescendo loucamente legal. lá. Tem o hotel também, né? Aí o hotel, mas aí o hotel, ele veio, que era importante, mas ele veio como um braço para suportar a Fundação Dom Cabral. Aí isso que é interessante, quando você faz um lançamento como se fosse uma cidade, porque você traz o âncora e você tem vários elementos que vêm agregados ali naturalmente, né? E hoje é o que está acontecendo com empresas limpas e não poluentes que estão se instalando lá. Pessoas dizem, opa, não vou fazer esse deslocamento de Belo Horizonte, eu vou comprar uma casa aqui. Aí ele traz, o dono da empresa, ele traz a família,
os diretores trazem isso, e os funcionários. Tem escola, tem comércio, hoje tem shopping, enfim. Aí isso vai não crescendo. Me perguntaram há pouco tempo o que eu vejo para os próximos 10 anos. Né? Assim, eu não sei 10 anos, mas eu sei que nós temos, porque passa pela concessionária, que é nossa também, que está lá, que a gente trata dos esgotos, isso é um outro assunto que a gente pode falar depois. Isso, sim, vai ser minha próxima pergunta. Mas passa pela gente para a gente poder aprovar ou não o conceito. Então, o que eu sei que tem dentro de casa, quando eu digo dentro de casa, em aprovação de saneamento para lançamento agora, quando eu falo agora, nos próximos 18 meses, sim, mas acontecendo mês que vem, daqui a 2 meses, tem cerca de 8 empreendimentos que podem gerar cerca de 4.000 novas pessoas ou morando ou trabalhando lá. Incrível. Isso é o que está dentro de casa. O resto é especulação, mas isso gera um efeito multiplicador. Então, é de se esperar que em 10 anos você tenha talvez 3 vezes isso. Entendi. Né? E vamos falar, então, da concessionária, né? Da empresa de saneamento que você criou para sustentar, digamos assim, o Alphaville, né? A Samotrácia, ela chegou antes. A estrutura da Samotrácia foi junto? Como é que foi? Ela chegou antes, ela chegou depois, mas o conceito chegou antes porque o conceito, quando você faz uma obra, você tem que tomar decisões. Então, por exemplo, a questão do esgoto vai ser fossa ou vai ser estação de tratamento de esgoto? A prudência mandava fazer fossa, porque é assim que era feito, todo mundo fazia assim, até hoje é assim. Eu falei, não, mas nós precisamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma estação de tratamento de esgoto, vamos fazer toda a infraestrutura. E aí surgem as perguntas óbvias. A pergunta correta: como vamos operar? Porque quando você lança um prédio, as pessoas se mudam assim que o prédio fica pronto e passam a consumir. Quando você lança um loteamento, tem um tempo aí de a pessoa construir sua casa. Sim. Ainda que todo mundo construísse ao mesmo tempo, o que não é o caso. Se você olhar Alphaville em Barueri, por exemplo, 40 anos depois, até hoje talvez tenham 80% dos lotes construídos, 75%. Entendi. Porque pessoas morrem, pessoas se mudam. Demora um tempo para amadurecer aquilo ali, né? A turma se mudar. E às vezes não é o objetivo de vida daquela pessoa, vende, enfim, acontece de tudo. Então, tinha essa dificuldade, porque você tem um custo operacional alto para tocar uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água e sem controle da receita. E saneamento é público, é massa crítica. Saneamento não é uma coisa assim que você vende e tem uma margem absurda. Você precisa ter gente, muita gente, para fazer sentido, porque a tarifa, está até na lei, tem que ser módica. A tarifa tem que ter modicidade, ela tem que caber no bolso do seu cliente, do seu usuário. Ela não pode ser, não posso cobrar uma fortuna. Então, e aí foi um momento em que calhou, por uma série de razões, a Alphaville ia vender o grupo, só que esta empresa era a única empresa do grupo deles que eu era majoritário. Sei. Então, eu comprei deles. E aí, na hora de operar o saneamento, a Prefeitura de Nova Lima resolveu fazer um edital. Não estava muito no nosso plano operar, mas a gente queria que quem tocasse, operasse com esse padrão de qualidade. Mas quando ele resolveu fazer o edital, eu falei, não, então eu vou devolver um pouco do que a gente recebeu aqui e vamos fazer. E aí eu fiz um investimento de muitos anos para manter. E hoje, porque no início não tinha quase ninguém, não tinha né? ninguém. E hoje se provou uma coisa que é um sucesso, é um exemplo. Legal, muito bom. A gente já está com a universalização da água e do esgoto desde o primeiro dia. Que é algo que é falado hoje, né? Como algo para acontecer em 2033, que não vai acontecer. Porque acho que o Brasil melhorou muito, mas tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas lá nós temos
25 anos. Um privilégio de quem mora lá, né? Mas por quê? Foi planejado. Foi planejado. Né? Vamos falar agora um pouquinho sobre a gestão, porque hoje ela funciona como uma mini prefeitura, né? Digamos assim, uma por causa prefeitura quase. Né? Por causa da Associação Geral dos Moradores. Como é que ela foi criada e implantada e funciona muito bem até hoje, né? Funciona. Aquilo também foi na hora que você planeja, você tem que ver todos os aspectos, né? Então, da mesma forma que o saneamento, que é parte de ESG do modo geral, né? Mas isso aí acho que a gente deu um passo além na ESG, porque eu precisava criar um arcabouço jurídico que permitisse que o crescimento acontecesse naturalmente, mas ele fosse um crescimento ordenado, né? Então, a primeira dificuldade que surgiu foi numa discussão com os nossos sócios de Alphaville, porque eles disseram o seguinte: olha, cada empreendimento tem que ter 1.000 lotes, 1.500 lotes. Aí eu falei, mas é impossível, nós estamos em Minas. Não, mas senão a conta fica muito cara. Se você não ratear por 1.000 e tantas pessoas, segurança, né, fica muito caro. Falei, não, mas vamos fazer diferente então. Aí eu criei uma estrutura em que você tem uma associação do residencial, que é subordinada a uma associação geral. Você tem uma associação do comercial, subordinada. Então, o valor do condomínio que o proprietário paga, ele é rateado entre a associação dele diretamente e a geral. E as regras construtivas, as regras de convívio, elas são bastante reguladas, mas ao mesmo tempo elas dão flexibilidade para a pessoa construir. Mas são regras muito bem pensadas, eu diria, que permitem que o crescimento aconteça naturalmente, gerando valor para o que vem depois, entendeu? Então, e para ter uma cereja do bolo, para garantir isso, eu criei a figura do sócio fundador, que sou eu até hoje. Quer dizer, é a empresa, minha empresa é até hoje. Ela tem o poder de veto para algumas coisas, alguma barbaridade que nunca aconteceu, vamos dizer, que alguém queira fazer, né? Porque a gente tem que ter esse elemento para preservar dissuasório, mesmo, né? Para poder ter. Mas a gente nunca usou, mas podemos usar, porque se alguém resolver que quer destruir, quer poluir, quer fazer, a gente veta. Então, é uma salvaguarda que nunca foi usada, porque as pessoas têm bom senso. A gente acha que não, mas todo mundo tem muito bom senso. Tem que ter, pelo menos um pouquinho. Augusto, 25 anos depois, né? Hoje, quando você chega lá, porque você continua indo por conta da Samotrácia, né? E dos outros negócios que você tem. Mas quando você entra ali e vê aquele tanto de casas, os moradores, as empresas, os negócios, um lugar super vibrante e crescendo, né? O que você sente, assim, como o cara que idealizou aquilo tudo? Isso eu acho que é uma experiência única, né? Porque você pode fazer muitos negócios, principalmente se eu venho da área financeira, você faz uma fusão, você compra uma empresa, vende uma empresa, ou ganha dinheiro para a sua instituição, mas aquilo é efêmero, porque aquilo passa. E mesmo um negócio muito bem articulado que aconteceu, ele não deixou uma marca. Aquilo, poucas pessoas têm o privilégio de fazer uma cidade, né? Pelo menos que começar uma cidade que, depois que a gente não estiver mais aqui, sei lá, daqui a 50 anos, pode ser que seja uma cidade, uma das mais importantes da região metropolitana. Então, isso vai ficar para sempre. Né? Então, é uma experiência única. Dá um prazer muito grande. Olha, a conversa está rendendo. Olha lá, está escrito, olha. Já acabou o nosso tempo, mas encerramento. Mas é porque quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, e esse né? encerramento está há quanto tempo? Está bastante tempo aí? Está mais de 30 minutos, produção. 38 minutos, a gente realmente precisa encerrar e o encerramento está a 38 minutos? Não, o programa está agora com 38 minutos. Tá bom. Augusto, uma última pergunta, assim, você falou que a Alphaville Lagoa dos Ingleses se tornou uma cidade né? Mas, de fato, é um empreendimento que está dentro de Nova Lima, né? Sim. E como que você avalia o impacto econômico que o Alphaville tem para Nova Lima? Então, Nova Lima tem uma característica peculiar porque ela é a primeira ou segundo maior renda per capita do Brasil, por conta do royalty da mineração. Sim, é a primeira, né? Se eu não me engano, a nossa produtora Sabrina, esse número, se eu não me engano, é a primeira. Primeira ou segunda? Então, acho que talvez seja a primeira. Mas então, você vê,
E mineração, eu que trabalhei em mineração, sei, mineração é uma safra de uma vez só. Sim. Né? A mineração, uma vez que você explora, por mais que tenha, um dia acaba. Então, hoje, eu acho que o Alphaville ele tem uma contribuição muito importante em termos de formador de opinião, em termos de exemplo para a própria cidade de Nova Lima, de outros empreendimentos que vão ser implantados, podem se espelhar no que a gente fez. Hoje já é muito relevante a questão de IPTU, ISS, prestação de serviço e tudo, mas ainda não faz frente ao montante de royalties que Nova Lima arrecada com a mineração. Mas tendo em vista esse conceito de que é uma safra única a mineração, a tendência é uma curva de arrecadação de mineração cair e a curva de geração de serviço, emprego, impostos enfim, a fluxo de pessoas para o Alphaville, o grande Alphaville, eu chamo, que é o que vai se tornar, está se tornando, vai ter uma relevância cada vez maior. Cada vez maior. E aí, como toda cidade que está crescendo e se ampliando, né, tem muita coisa acontecendo no entorno, grandes expansões, né? E pessoas também que trabalham lá, que estão se instalando proximamente, a prefeitura está atenta a isso. Entendi. Nós tivemos, só fazendo um último comentário, nós tivemos uma sorte muito grande quando o lançamento, porque eu sou uma pessoa muito, vamos dizer, otimista, arrojada, gosto, e por um lado a gente conseguiu interagir com um prefeito que tinha esse viés também, muito sério, mas muito proativo, que foi o Vitor Penido. Sim. Né? E ele comprou a ideia também de um primeiro momento e foi um super parceiro, muito rigoroso, que a gente seguisse todas as regras, mas não tinha empecilho com ele. Empecilho que eu digo, empecilho criado, inventado. Era realmente... Ele também ele acompanhou o seu olhar, né? Ele viu o potencial. Foi uma parceria acreditou com você. público-privada, vamos dizer assim, de uma comunhão de interesses para o público, muito legal. Inteligente como você. Né? A prova está aí, 25 anos, um empreendimento de grande sucesso. Augusto, nosso tempo acabou. Mais uma vez eu quero te agradecer. Parabéns pelo aniversário dos 25 anos desse filho, né? Mais um filho que você tem. Mais um, o quinto. Quinto filho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Tá bom. E a gente se encontra aí numa próxima conversa, porque histórias boas para contar eu sei que você tem muito. Tá bom, obrigadíssimo. Foi ótimo. Gente, muito obrigada a você que esteve conosco até aqui, obrigada pela sua companhia. Por aqui você sabe, né? Sempre boas conversas e bons negócios, né? Essa conversa de hoje foi mais que especial. Muito obrigada e até a próxima.